Queria saudar a todos, em nome do Senhor Jesus, expressar a alegria de retornar à Igreja Presbiteriana da Barra pela terceira vez. A primeira vez vocês ainda se reuniam naquele templo lá, onde é? Eu me lembro bem, que inclusive era compartilhado com outras igrejas, não é? E depois estive aqui, creio que em 99, uma oportunidade aqui com os irmãos, e agora tenho esse privilégio de retornar, rever vários dos irmãos e com certeza também nessa noite me encontrar com irmãos que não são membros daqui da igreja, mas que estão nos visitando. Então, desde já, nossa alegria de poder estar com vocês e participar dessa primeira conferência teológica. Eu acredito que ela será a primeira de uma série, se Deus assim permitir, porque existe no Brasil hoje um crescimento do interesse das pessoas em conhecer um pouco mais a respeito das doutrinas da Reforma. E com certeza esse interesse não está circunscrito apenas à Igreja Presbiteriana, que é tradicionalmente reformada, mas de entre as outras denominações. Recentemente, há 3 semanas passadas, eu estive em Natal, Rio Grande do Norte, a convite de uma igreja, vocês provavelmente nunca ouviram falar, Igreja de Cristo. É uma igreja que foi fundada há 70 anos, é uma igreja genuinamente nordestina, foi fundada por um pastor da Assembleia de Deus que se tornou reformado, e ele não conseguiu ficar na Assembleia, porque a Assembleia é arminiana no pensamento, e então ele se entusiasmou com as doutrinas reformadas, saiu e fundou a Igreja de Cristo, que é uma mistura que manteve algumas tradições da Assembleia de Deus, mas a teologia é calvinista, né? Então eles me convidaram para passar uma semana lá, dando um curso para os pastores, e abriram para pastores da cidade, fizeram o convite. Tinha perto de 90 pastores de denominações que eu nunca ouvi falar. Igreja, Missão Evangélica Pentecostal, a mão na parede, né? Assim, aquela visão da parede, da mão, tá? Negócio extraordinário. E durante uma semana a gente tratou de interpretação bíblica e inevitavelmente as perguntas vieram, né, a respeito da teologia reformada, diversas questões. Então foi uma oportunidade única que mostra o interesse em todas as partes do país pela teologia reformada. Se vocês não sabem, quem tem publicado também muito material reformado é a própria Assembleia de Deus. A CPAD recentemente andou publicando livros de orientação pastoral escritos por uma equipe de pastores liderados por um reformado bastante conhecido nos Estados Unidos, que é o John MacArthur. Eles publicaram esse material. A Assembleia de Deus acaba de publicar um comentário conciso a toda a Bíblia, escrita por um puritano presbiteriano chamado Matthew Henry, traduzido e publicado por esse presbiteriano puritano e reformado do século XVII, publicado pela Assembleia de Deus. Então há esse interesse, esse crescimento do interesse no evangelicalismo brasileiro por alguma coisa mais profunda, mais substancial, sem que se perca a devoção, o liberalismo teológico, as produções mais eruditas e ligadas ao liberalismo alemão, o academicismo de algumas denominações históricas, não tem satisfeito a mente e o coração daqueles pastores que querem integridade intelectual, mas não querem perder uma vida de comunhão com Deus, de piedade, de devoção, de santidade, e facilmente a gente encontra esse binômio, a combinação dessas duas coisas na teologia reformada. Então, você vê, por exemplo, um Calvino publicando as Institutas da Religião Cristã, e dentro das Institutas um capítulo sobre oração. Como Deus responde às orações, o mistério das orações não respondidas e uma série de coisas. Quer dizer, teólogo e pastor ao mesmo tempo, preocupado com todas essas dimensões. Então, não sou profeta, mas espero estar profetizando corretamente quando essa é apenas a primeira conferência de uma série abençoada, se Deus permitir, de conferências teológicas sobre a fé reformada e assuntos relacionados com a reforma protestante,
que com certeza vão abençoar a vida de todos que estão participando. Meus irmãos, o meu tema hoje à noite e amanhã de manhã é o liberalismo e o fundamentalismo. É o tema que nós estaremos falando. Hoje à noite eu gostaria de falar sobre o surgimento do liberalismo teológico e a reação a isso nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que foi chamado de fundamentalismo. E amanhã de manhã, se Deus permitir, estaremos fazendo uma análise mais aprofundada dessas duas realidades, mais especialmente do fundamentalismo. Eu queria apenas ler um texto da Palavra de Deus na Epístola de Judas, no verso 3º, texto bastante conhecido, em que Judas, não o Iscariotes, mas o irmão de Tiago, servo de Jesus Cristo, ele diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Nos primórdios do cristianismo, Judas, escrevendo às igrejas, ele já sentia necessidade de alertar as igrejas quanto ao erro teológico, quanto às distorções do ensino apostólico, quanto àquelas variações e interpretações da obra de Cristo que não eram aceitáveis se comparadas com o ensino dos apóstolos. Então Judas cria que a fé já tinha sido entregue de uma vez por todas aos santos. Quando ele fala de fé aqui, não se refere ao ato de crer, mas aquele conjunto de doutrinas nas quais nós devemos crer, conjunto de fatos nos quais nós devemos crer. Judas entende que aquilo já foi entregue de uma vez por todas à igreja, que é o depósito doutrinário, é a doutrina apostólica que nós temos na Bíblia, que tem origem no ensino e na vida de Jesus, e que é a obrigação da igreja defender esse corpo doutrinário, esses fatos de interpretações, de distorções e de aplicações que fogem ao propósito original. Ele fala inclusive de indivíduos que se introduzem nas igrejas com dissimulação, mas que no fim eles condenam, eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Quando o fundamentalismo surgiu como um movimento, ele entendeu que estava cumprindo esta ordem de Judas. O fundamentalismo no início, ele se entendeu como um movimento cuja missão era exatamente defender o Evangelho que estava sendo atacado e criticado e destruído pelos liberais. Mas essa é uma longa história que começa no final do século XVII, início do século XVIII, com o surgimento de um movimento chamado de racionalismo, ou o que veio na esteira de um outro maior chamado iluminismo. Na época da Reforma Protestante, no século XVI, o mundo estava, de uma certa forma, dominado pela religião. A igreja tinha domínio sobre todas as coisas. Ela não somente fazia parte, ela governava via Estado, mas ela também influenciava o estudo das artes, a produção da música, a pesquisa científica. Quem não se recorda, por exemplo, do caso de Galileu, de Copérnico, a luta que eles tiveram com a Igreja Católica, quando começaram a dizer que a Terra é que se movia em torno do Sol e não o contrário. E Galileu foi obrigado a recantar, não é? Foi obrigado a negar o que tinha dito. Por quê? Porque a Igreja dominava todas as áreas do conhecimento. A Igreja Católica nos países católicos e a Igreja Protestante, onde a Reforma tinha penetrado e mudado a situação. Então, todas as áreas do conhecimento estavam debaixo da sanção da Igreja. A Igreja influenciava tudo e todos. Então surgiu o iluminismo, o nome já está dizendo o que era, um grupo de pensadores, a princípio, na França,
começou a querer novas luzes, achar que agora era necessário que o homem se desvinculasse das peias da religião, do controle da religião, e o homem buscasse por ele mesmo a razão de ser das coisas. Em vez de ter uma igreja dizendo que o mundo foi criado por Deus, o homem deveria investigar o mundo, analisar o mundo e ver de fato qual é a origem de todas as coisas. Em vez de ter uma igreja que diz que o Sol gira em torno da Terra, o homem é que deveria estudar astronomia, estudar as leis físicas que controlam o universo, os sistemas que mantêm o universo em conjunto, e ele mesmo chegar à conclusão de quem é que gira em torno de quem, em vez de simplesmente vir um dogma de fé dizendo isso e aquilo outro. Então, novas luzes se faziam necessárias. Então, esse movimento iluminista, também chamado às vezes na literatura de movimento ad fontes, não é? Que surgiu um grande interesse pelos livros antigos. O homem queria voltar às suas origens, a redescoberta de Aristóteles nesse período que tinha se perdido no incêndio de Roma, as obras dele. Algum tempo depois essas obras vão ser republicadas do árabe. O grego, latim, hebraico. O pessoal surge um movimento humanista. Os humanistas eram assim chamados porque era esse pessoal que começou a acreditar nisso, que era necessário estudar essas línguas, voltar às origens, estudar história, enfim, o homem como senhor de si próprio, senhor da sua história, o homem querendo descobrir por ele mesmo todas estas coisas. E na esteira do humanismo veio a Reforma Protestante. Tá certo? Aliás, o movimento que precede o iluminismo, né? Esse humanismo, veio a Reforma Protestante. Mas quando surge o racionalismo com toda a força dentro do iluminismo, então finalmente se conseguiu o que queriam, que era o rompimento dessa conexão entre igreja e conhecimento e saber. Se dizia então que o homem não pode partir para analisar quem ele é, de onde ele veio, como é que o mundo funciona, simplesmente partindo do que a igreja diz. O homem tem que fazer essas investigações, deixando a igreja de lado. Então, o racionalismo, como ficou chamado, ele começou a defender que ele não era a única filosofia do movimento, né? Tinha também o empirismo de Locke, de Berkeley, Hume e outros filósofos, que diziam que nesse processo de descobrir a verdade, é aqui que as duas filosofias brigavam, né? Nesse processo de descobrir a verdade ela é perceptível através dos sentidos, daquilo que você experimenta, aquilo que você prova. Isso dizia o empirismo, não é? Primeiro você experimenta, sente, e depois você tenta imaginar como é que é. Já o racionalismo dizia não, você primeiro raciocina, você procura entender as coisas através do raciocínio puro, tentando, sem pressupostos ou numa análise científica neutra, entender os fenômenos e tudo mais. Quer seja pelo racionalismo, quer seja pelo empirismo, no fim a conclusão era uma só: Deus não pode ser provado. Você não pode provar a existência de Deus, você não pode provar a encarnação, você não pode provar que Deus se revelou, você não pode provar a profecia, você não pode provar a ressurreição dos mortos, você não pode provar a existência de milagres, você não pode provar absolutamente nada. Então, por esses critérios, Deus e tudo que é relacionado com Deus tinha de ficar de fora da pesquisa científica. Então, à medida que estas coisas começaram a tomar conta das universidades, elas começaram também a entrar nas escolas de teologia. Elas começaram a influenciar as academias evangélicas, o lugar onde se formavam os pastores, onde se fazia pesquisas teológicas. Isso começou a influenciar. E aí, então, houve basicamente 3 posições da parte das igrejas, isso com certeza, né, muito fortemente na Europa, na Alemanha, por ali. Então, e as igrejas começaram a seguir basicamente 3 linhas. Primeira, de rejeição completa. A igreja luterana, por exemplo, houve um racha nessa época, quando alguns pastores quiseram aderir ao racionalismo plenamente, negar as coisas de Deus. Então, houve um racha dentro de algumas igrejas. Pastores saíram dizendo que não queriam concordar com isso, queriam continuar com a fé na palavra de Deus, na existência de Deus, de milagres e tudo mais, e eles saíram.
Outro grupo embarcou de cabeça nisso aí. E como sempre acontece nas épocas da igreja, que a igreja sempre tende a assimilar a cultura, a filosofia, os tempos. Isso acaba sempre causando algum impacto na igreja. Você sempre tem pastores que estão aí captando todas as mudanças que acontecem nas épocas, na cultura, nos tempos. Eles parecem, são grandes antenas que absorvem todas essas mudanças e querem fazer com que a igreja e a teologia acompanhem todo esse tipo de coisa. Então isso aconteceu também. Houve um grupo aí, mais ou menos no meio, né, que tentou fazer uma síntese dessas novas luzes que estavam surgindo com a teologia histórica, a teologia bíblica. E eles foram chamados de deístas, porque eles acreditavam na existência de Deus, que de fato Deus havia criado o mundo, só que pelos postulados que estavam sendo colocados agora, Deus não podia intervir nesse mundo. Então se usou aquela figura que vocês já conhecem, de um Deus que criou o mundo como se fosse um grande relógio. Deu corda e deixou funcionando. Pronto. Então hoje o mundo é um grande relógio que funciona. Deus fez de tal maneira que o mundo funciona sozinho. Tem suas leis, relações de causa e efeito. É um sistema fechado, onde não existe interferência de Deus. Ele funciona como uma máquina perfeita, onde Deus não entra, não precisa entrar, porque Deus criou assim. Então com isso eles continuavam crendo em Deus e aceitavam o que o racionalismo estava dizendo, que na perspectiva da observação, da experiência e da ciência, você não vê a ação de Deus em lugar nenhum, porque ninguém vê morto ressuscitando, ninguém vê uma pessoa andando sobre as águas. Quem é que prova que a água se transforma em vinho? Quem é que conhece um povo que durante 40 anos come pão que cai do céu? Onde é que tem isso hoje? Não tem isso. Então não tem como provar que estas coisas são verdadeiras. Então se viu o mundo nesse sistema. Então o que é que aconteceu? Os pastores e teólogos e estudiosos que saíram, eles fundaram outras igrejas, seguiram outras linhas e continuaram sua vida tentando, alguns reagindo e lutando contra isso na Europa, né? Lutando contra isso, outros simplesmente deixaram para lá, se envolveram com a obra missionária e tudo bem. O pessoal que ficou no meio, esse pessoal que tentou juntar o racionalismo com a teologia bíblica, esse pessoal passou por diversas fases. No início, eu tendo lido já alguns deles e sobre eles, eu acredito que havia vários desses pastores e teólogos que eles eram bem sinceros. Eles estavam atentos para o fato de que eles haviam sido persuadidos de um ponto fundamental. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, quando a gente vai ler alguma coisa, o ideal é que você faça isso com a mente aberta. Você não pode ler ou examinar, fazer uma pesquisa, já sabendo de antemão quais são os resultados, porque vai ser uma pesquisa viciada. O que você acredita vai acabar determinando o resultado da sua pesquisa, vai influenciar na interpretação. Então você tem que se despir de tudo aquilo que você crê, de todos os pressupostos anteriores, para poder fazer uma análise, uma interpretação correta. Então esses pastores estavam persuadidos de que de fato esse era o caminho para descobrir a verdade. Tá certo? Mas alguns deles ingenuamente entendiam que isso poderia ser compatível com a crença numa Bíblia infalível, inspirada, autoritativa, que descreve milagres, a existência de um Deus pessoal e que intervém no mundo. Então se tentou algumas sínteses, algumas soluções, mas cedo esse pessoal percebeu que havia casado com um leão, e eles eram um cordeiro. Era um casamento de um leão com um cordeiro, e eles eram um cordeiro. Porque mais ou menos a história é a seguinte: o primeiro cidadão, um dos primeiros caras que botaram as unhas de fora, que botou as unhas de fora, foi um cidadão chamado Semler. Ele disse o seguinte: nós temos que fazer uma distinção entre a palavra de Deus e a Escritura. A palavra de Deus foi o evento. Quando Deus, por exemplo, apareceu a Moisés lá no alto do Monte Sinai, numa sarça ardente, aquilo é a palavra de Deus, aquilo foi um ato inspirado por Deus. Na hora que Moisés, ou quem quer que seja, registrou aquilo,
Aquilo é escritura. Então, a palavra de Deus, que é o evento, é inspirada. Mas a escritura é humana. Pode ter havido erros na hora de registrar. Registrou do ponto de vista humano. É um homem que está tentando compreender uma revelação da parte de Deus, e a Bíblia é simplesmente o registro humano da revelação divina. A Bíblia é o testemunho humano à revelação de Deus. Semmeler, então, foi o primeiro, é um alemão. Ele insistiu nessa separação que mais tarde se viu, influenciou alguns teólogos que vieram na esteira desse pensamento, que não eram propriamente liberais. E aí, então, a Bíblia ficou aberta à chamada crítica, a chamada alta crítica. Se desenvolveram, então, dois métodos de interpretação, em linhas gerais. A primeira é chamada alta crítica, que exatamente queria tratar a Bíblia como escritura, um registro humano, portanto, falível e sujeito a análise literária e a crítica literária como qualquer outro livro. E a chamada baixa crítica, que se preocupava então em estudar o processo pelo qual a Bíblia foi transmitida através das gerações. Hoje é chamada de manuscritologia, ou estudo de como, através dos séculos, a Bíblia foi perpetuada através das cópias até o surgimento da imprensa com Gutenberg, que acabou esse período e nos deu cópias exatas, Mas antes disso era na munheca, na mão. Então a baixa crítica se preocupava com isso, e a alta crítica então resolveu estudar a escritura. Esse pessoal que se dedicou a estudar a escritura, alguns deles criam que Deus havia se revelado de fato, mas que esse registro, a Bíblia, era um registro humano, falível. E aí então começaram a chegar à conclusão de que era um testemunho falível interpretado. Porque eles pensaram assim, veja, milagres não existem, o mundo é fechado. O mundo é fechado. Milagres não existem, não acontecem hoje e não aconteceram na época de Jesus, não aconteceram no Antigo Testamento. Então, esses registros que você tem, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, de coisas miraculosas, como a derrubada das muralhas de Jericó, o sol parar, Jesus andando sobre as águas, a multiplicação dos pães, etc., isso de fato nunca pode ter acontecido, porque seria uma quebra das leis naturais com as quais Deus criou o mundo e fechou o mundo, funcionando assim. Não existe isso. Se você não tem isso de andar sobre as águas, se você botar uma coisa em cima da água, ela afunda. A não ser que seja um negócio plano. Um homem caminhando sobre as águas, isso quebra todas as leis naturais. Não existe isso. Então, eles perguntaram o que deu origem. O que deu origem a esse tipo de linguagem na Bíblia? E aí, então, um outro alemão, eu me esqueço agora o nome dele, porque eu não costumo guardar o nome dessas pessoas, que me dá insônia e enxaqueca. Então, um outro alemão aí, foi o que primeiro trouxe a ideia do mito. Ele disse o seguinte: antes do surgimento do racionalismo e da moderna ciência, do método científico, método cartesiano, que deu origem à moderna ciência, o homem não sabia explicar determinados fenômenos. Então, ele explicava as coisas que aconteciam em termos da influência ou da ação de Deus ou de Satanás. Então, hoje o homem moderno sabe por que é que chove, por que é que tem um raio, por que é que tem um trovão. O homem pré-moderno, antes do surgimento da ciência moderna, não sabia. Então ele atribuía a Deus. É Deus que faz chover, é Deus quem traz o vento, é Deus quem faz as plantas crescerem, é Deus quem renova a vida. O Salmo está cheio disso, os Salmos estão cheios disso. Por quê? Porque naquela época eles não sabiam que nós não precisamos de Deus para que chova, nós não precisamos de Deus para que caia uma trovoada, não precisamos de Deus, porque o mundo funciona como um grande relógio. Deus não precisa fazer nada. Então, mas naquela época o pessoal não sabia disso. Então sempre era explicado em termos do divino. Se cair alguém no chão, batendo e espumando pela boca, tem demônio. Então hoje já se sabe que tem doenças psicológicas, disfunção de múltipla personalidade que explica isso aí. Existe uma doença chamada epilepsia que os sintomas são idênticos. Mas naquele tempo não tinha esse conhecimento, então era de demônio. Se o sujeito ficava doente, era castigo de Deus.
Então hoje se sabe que a doença, hoje a gente sabe, conhece vírus, conhece bactérias, sabe que tem problema genético que causa doença, não tem nada a ver com o castigo de Deus. Mas naquele tempo ninguém sabia disso, então Deus era a explicação para tudo, o que era bom. E o que era mal, a explicação era o diabo. O que não prestava era de Satanás. Então essa maneira de explicar o mundo, essa maneira pré-científica de explicar o mundo, ficou chamada de cosmovisão mitológica. Isso tudo é mito, ou seja, a ideia de que Deus governa o mundo, que Deus interfere nos afazeres humanos, que Deus abençoa quem obedece, que Deus castiga quem desobedece. Isso tudo, na verdade, é uma visão pré-científica do mundo e da realidade. É uma tentativa de explicar a história sem o conhecimento que nós temos hoje de como, de fato, o mundo funciona e que a ciência nos trouxe. Então, com isso aí, esses pastores, esses teólogos, né, influenciados por essas ideias, disseram: bem, então como é que nós fazemos agora para pegar a Bíblia? Porque a visão da Bíblia é mitológica. Como é que vamos fazer com isso aqui? Eles tinham, eu acredito, alguns deles tinham um propósito honesto. E o propósito era trazer a mensagem da Bíblia para o mundo científico, porque o mundo mudou. Com o surgimento do racionalismo, foi uma revolução. As ciências mudaram, mudou tudo, a academia, tudo mudou. Surgiram novas teorias para explicar a origem do mundo, o que é o homem, para onde vai e tudo mais. As disciplinas começaram a ser estudadas na universidade sem um pressuposto de Deus. Surge Darwin com a teoria da evolução para explicar a origem do homem, que não precisa de Deus. Então, surge depois, já mais recente, né, mais para cá, surge Freud explicando a origem da religião. Ou um Karl Marx explicando que, na verdade, a religião ela é uma tentativa de quem está no poder de manipular ou dopar o pessoal que é pobre para fazer ele se sentir satisfeito. Deus abençoa, foi isso mesmo. Você nasceu pobre, é a vontade de Deus, meu irmão. Ser pobre não é pecado, não. Fica sendo pobre mesmo. E deixa que você seja rico em paz, tal. Né? Então surgiram esses homens assim, explicando a religião, o surgimento da religião, a ideia de Deus. Aí então, esses teólogos estavam com esse dilema. O que é que ele vai fazer da Bíblia então? Esse livro aqui, como é que a gente faz com isso aqui? O que é o cristianismo então? O que é que de fato aconteceu com Jesus de Nazaré? E aí então se desenvolveram vários métodos para tentar entender a Bíblia, todos eles partindo do seguinte pressuposto: nós, na hora de estudarmos a Bíblia, nós temos que, primeiro, deixar de lado a ideia de que ela é a palavra de Deus inspirada, infalível e inerrante. Ela não pode ser infalível e ela não pode ser inerrante, porque ela é apenas o testemunho humano. Pessoas que escreveram aquilo que elas entenderam que era a revelação de Deus. Então a gente tem que estudar a Bíblia sem ficar preso, por exemplo, à ideia de que a Bíblia é inspirada por Deus. Aí você pergunta: qual é a diferença? Simples. Vou dar um exemplo aqui. Você chega nos Evangelhos, se você está lendo os Evangelhos, você lê lá no Evangelho que Jesus ia entrando em Jericó, tinha um cego, pediu a Jesus para ser curado, e Jesus então curou aquele cego. Aí você lê no outro Evangelho que, na verdade, Jesus estava saindo de Jericó quando um cego chegou e pediu para ser curado. E no outro evangelho diz que não era um, eram dois. Aí você, peraí, tem uma coisa errada aqui. Como é que... primeiro, quantos cegos eram? Segundo, foi na entrada ou foi na saída? Então, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, qualquer que seja a resposta que você vai dar, ela sempre vai ser uma resposta que vai harmonizar os três relatos. Você vai procurar uma solução que explique, sem entrar na seguinte solução: tem uma contradição. Então, antes do racionalismo, todas as respostas que eram dadas para as questões de interpretações, elas tendiam à harmonização. Por exemplo, veja as histórias, as soluções que tinham. Não é o seguinte: na verdade eram dois cegos, só que um era mais conhecido do que o outro.
Então, 2 evangelistas simplesmente disseram que era um e outro disse que era 2, mas na verdade eram 2, mas só que um era o insistente. E esse negócio da entrada e da saída? Bom, algumas soluções. Primeiro, o homem na verdade entrou, quando Jesus entrou em Jericó, o homem começou a pedir para ser curado. E Jesus não atendeu. E foi atravessando a cidade e o homem atrás. Quando chegou na saída, do outro lado, foi que Jesus atendeu o homem. Então um evangelista disse que foi na entrada, outro disse que foi na saída. Outros dizem que tinha 2 Jericós. E de fato, né, a arqueologia descobriu a Jericó antiga, na década de 40, que inclusive os arqueólogos até zombavam do relato bíblico, dizendo que nunca houve uma Jericó, até que descobriram, né, na década de 40, a Jericó antiga, que fica a pouca distância da Jericó moderna. Então disseram que já naquela época tinha 2 Jericós, que se comunicavam por um caminho. Então a entrada de uma era a saída para outra. Então Jesus curou o homem ali, e um evangelista falou do ponto de vista da Jericó Nova, e outro evangelista falou, quer dizer, são tentativas assim engenhosas, mas todas elas têm uma coisa em comum. Qual? Procuram harmonizar os textos. Por que procuram? Porque creem que a Bíblia não pode errar. A Bíblia é infalível, não pode haver contradição, porque ela é inspirada por Deus. O racionalismo acabou com isso. Não, você não pode interpretar a Bíblia partindo dessa ideia, porque isso já vai viciar a sua interpretação. Que tal se, por exemplo, um evangelista está certo e o outro está errado? Que tal se os 3 estão errados? Por que não? Isso dá liberdade para você interpretar a Bíblia melhor. Tem erro na Bíblia, eles disseram. Tem erro mesmo. Então vocês têm que interpretar a Bíblia assim, livres dessa ideia de que ela é inspirada. Então eles primeiro pressupuseram isso aí. E aí então começaram a inventar, procurar, descobrir qual o motivo do surgimento daquelas histórias miraculosas. E no Antigo Testamento, várias pessoas se destacaram. Eles começaram a dizer o seguinte: olha, na verdade, nunca houve uma pessoa chamada Moisés. Porque veja bem, você lê a arqueologia egípcia, no registro dos reis da época de Moisés, em nenhum registro aparece Moisés. O único livro antigo que fala de Moisés é a Bíblia. Então, na verdade, Moisés nunca existiu. Então, quem escreveu o Pentateuco? Então, não foi um cabra só. Mas se você examinar direitinho, você vai ver que tem pelo menos 4 documentos, 4 fontes que estão ali, que alguém pegou e juntou aquelas fontes e até fez um serviço mal feito, porque repete a mesma história 2 vezes, né? Por exemplo, a história de que Abraão mentiu 2 vezes a respeito de Sara, dizendo que a irmã dela, aparece 2 vezes. Quer dizer, na verdade eram 2 fontes contendo a mesma história, que o cara que colou não se preocupou em harmonizar e tirar uma, né? Para ficar tudo bonitinho. Quer dizer, o cara desastrado juntou lá. É uma coxa de retalho aquilo ali. Aquilo ali é uma coxa de retalho. E aí começaram as explicações. Isaías, coisa nenhuma. Talvez um profeta Isaías escreveu uma primeira parte do livro de Isaías. Depois veio um outro profeta, depois do cativeiro, escreveu a partir do capítulo 40, até não sei que capítulo, falando assim da restauração de Israel. E depois um trito Isaías escreveu o final do livro, tal. O livro dos Salmos, aquilo ali não foi Davi, coisa nenhuma que escreveu. Aqueles livros, aqueles salmos, eles eram produções que eram feitas pelo povo, quando o povo se congregava, ou quando tinha a cerimônia da entronização dos reis. Aí quando o rei era entronizado, eles faziam aqueles salmos, aqueles hinos de louvor ao rei, que depois transferiam para Deus: subiu Deus entre louvores. Na verdade, aquilo era uma cerimônia anual de entronização do rei. Deus subiu sobre aplausos. Na verdade, eles aplaudiam o rei que estava sendo entronizado. Começaram a explicar o surgimento da Bíblia simplesmente da perspectiva sociológica, antropológica, psicológica. Por exemplo, o relato de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, na verdade aquilo aí a gente sabe que não aconteceu, né? A evolução hoje mostra como foi que o mundo nasceu, mas os israelitas inventaram essa história para poder justificar algumas coisas. Primeiro, explicar por que é que eles tinham que descansar no sábado. Então inventaram a história de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. É chamado um mito fundante. É um mito que está na história, que explica a origem de determinados costumes dentro da nação de Israel. Por que a mulher sofre dores quando ela dá à luz? Inventaram a história da serpente.
Foi um castigo que Deus deu para ela porque ela desobedeceu. Foi um castigo. E por que esse negócio de família tem que formar nova família? Porque Deus tirou ela da costela do homem. Serão os dois uma só carne. Quer dizer, nunca essas coisas de fato aconteceram, mas foram histórias que foram criadas pela imaginação popular, através dos séculos, passadas oralmente, de geração para geração, para explicar determinados costumes, determinadas histórias, e lendas e tradições que aconteciam dentro da nação de Israel. Então, começaram a explicar isso aí. Aí então veio a pergunta: e no Novo Testamento? Novo Testamento é a mesma coisa. Jesus, quem foi Jesus? Jesus não é nada disso que o Novo Testamento está dizendo. Primeiro porque o que aconteceu foi o seguinte: Jesus era uma pessoa comum, um homem como qualquer outro, só que ele era uma pessoa especial porque ele tinha um senso da dependência de Deus. Aqui eu estou citando o Schleiermacher, que é considerado o pai do liberalismo protestante. Jesus tinha um senso de dependência de Deus mais do que qualquer outra coisa. Esse liberal alemão, Frederico Schleiermacher, ele estava lutando com essa ideia: o que é religião e o que é cristianismo, já que agora tudo estava sendo virado de cabeça para baixo, né? Tudo estava sendo virado de cabeça para baixo. E ele definiu religião como sendo o seguinte: religião é o senso do divino. A essência da religião é o senso do divino. E a característica maior da religião é o senso e a intuição da dependência de Deus. E ele é chamado o pai do liberalismo protestante porque ele reduziu o cristianismo à experiência religiosa. Você só pode conhecer aquilo que você experimenta. Ele é autor daquela famosa frase: quando você ora, você não encontra ninguém além de você mesmo. Você não encontra ninguém além de você mesmo. E aí, a ideia de Schleiermacher de reduzir religião simplesmente às emoções religiosas serviu de base primeiro para o ecumenismo. Porque agora se tinha uma base acadêmica para promover o ecumenismo entre as religiões. Porque esse senso do divino e de dependência de Deus você encontra no budismo, no hinduísmo, no islamismo e no cristianismo. Então, os liberais começaram a dizer: Deus é o pai de todo mundo e todo mundo é filho de Deus, porque todo mundo tem essa intuição, essa sensação de que existe Deus. E Jesus, ele não é diferente de nós qualitativamente, ele é tão homem como nós. Ele é diferente de nós quantitativamente, ou seja, esse senso de dependência de Deus foi maior em Jesus do que em qualquer outra pessoa. Era isso que ele era, uma pessoa comum. Nunca nasceu de uma virgem, nunca realizou milagre nenhum e nunca ressuscitou dentre os mortos. Aí, é claro, começam as teorias para explicar então o túmulo vazio. Aí são muitas. Tem algumas engraçadas. Dizem que as mulheres erraram o túmulo, né, de manhã, foram para o túmulo errado e quando chegaram lá houve um terremoto. Né? Houve um terremoto e elas viram o corpo, né, de um homem que tinha um corpo lá dentro, e o corpo se tremeu com o terremoto. Ele está vivo, né? Está vivo e tal. Que Jesus não tinha morrido de fato, né? Tinha simplesmente desmaiado, que os discípulos roubaram o corpo. A teoria mais engraçada que eu vi é que os discípulos, eles todos eram trabalhadores, estavam todos trabalhando quando Jesus os chamou. Eles passaram 3 anos andando com Jesus e vivendo da bolsa do povo. Ficaram mal acostumados. 3 anos malandrando. Só andando, pregando, vendo Jesus fazer milagre, e o povo, não é? As mulheres ricas que andavam contribuindo. Quando Jesus morreu, acabou a boquinha, né? Então, para continuar sem trabalhar, isso foi um italiano que defendeu isso aí. Para continuar sem trabalhar, eles perpetuaram a história de Jesus. Inventaram a história da ressurreição, para não ter que voltar para as redes, voltar a trabalhar, para a coletoria, para continuar naquilo ali mesmo. Eu sei que essa teoria explica porque é que tem muito pastor no ministério hoje, mas com certeza não. Tá certo? Não explica a questão da ressurreição naqueles dias. A grande pergunta então, a essa altura, esse pessoal começou a ser chamado de liberais. Por que eles liberais? O nome liberal, a princípio, foi um nome que eles começaram a usar para si mesmos, não era um nome pejorativo. Mas eles usavam com orgulho. Quer dizer, eram pessoas que tinham uma mente aberta para essas novas luzes, para essas novas perspectivas que o mundo agora estava descobrindo, para esse novo tipo de cristianismo, e alguns deles acreditavam sinceramente que uma nova reforma estava acontecendo.
que Deus de fato estava outra vez agindo no mundo para trazer à luz a verdadeira religião. Então eles se orgulhavam de serem liberais, abertos, pessoas atentas e perceptivas para essas novas luzes e essas novas ideias que estavam surgindo. Então, afinal, o que era então o cristianismo? Quem era Jesus? Ninguém sabia. Era esse homem que era diferente apenas nisso aí. E essas ideias sobre Jesus, como é que surgiram? Da mesma forma que surgiram aquelas do Antigo Testamento. Quando Jesus morreu, os discípulos, depois de alguns dias, os discípulos a princípio tinham ficado muito frustrados com a morte de Jesus, porque eles esperavam que Jesus de fato houvesse de implantar o reino de Deus. Mas como Jesus morreu, então isso frustrou as expectativas deles e eles ficaram sem saber, acharam que a morte de Jesus tinha sido em vão. A sua vida tinha sido toda em vão. Tudo que ele tinha pregado, tudo que ele tinha ensinado, no final tudo acaba de forma trágica. Mas depois de 3, 4 dias, um deles veio com uma ideia brilhante. Não, na verdade, ele morreu pelos nossos pecados. Aquela morte não foi em vão, não. Ele estava morrendo pelos nossos pecados. Aí agora, a partir dessa perspectiva da fé, o Jesus da história, ele começa a ganhar sentido. Os discípulos entendem que a morte dele não foi em vão. E então agora Jesus ressuscita. Ressuscita na pregação dos discípulos. Jesus de fato nunca ressuscitou dentre os mortos, está morto até hoje, dizem eles, né? Jesus ressuscita quando os discípulos resgatam-no da morte, dizendo que ele morreu pelos pecados. E agora os discípulos começam a pregar, e na pregação, no querigma, Jesus ressuscita. Eu estou citando para vocês Rudolf Bultmann, essa interpretação que esse alemão liberal deu para a questão da ressurreição. Rudolf Bultmann. Jesus ressuscita no querigma, na pregação dos discípulos. Ele está morto até hoje, mas ele vive na pregação. E aí ele fez a distinção entre o Jesus da história, aliás, é antes dele, não é? Mas ele popularizou isso aí, que o Jesus da história, que ninguém sabe mais quem é, está perdido. Porque o que você tem no Novo Testamento é o Cristo da fé dos discípulos. Os discípulos começaram a inventar essas histórias a respeito de Jesus, dos milagres que ele fez, dos ditos que ele fez, para justificar o surgimento da igreja, para se defender das acusações dos judeus, para a catequese, para a evangelização, para discipulado de novos convertidos. Foram criando essa história. O Bultmann é super imaginativo. Ele tem uma história lá que eu achei interessante. Eu fiquei entusiasmado com ele, né? É claro que Bultmann, essa história, ele morreu em 86, ele já descobriu que ele está errado, né? Especialmente com relação a inferno e todas estas coisas. Mas ele tem uma imaginação extraordinária. Ele diz assim, que aqueles ditos, eles são chamados os ditos dominicais do Evangelho. Dominical aí não tem nada a ver com dia de domingo, mas com domine, Senhor, em latim, não é? Os ditos dominicais, ou os ditos do Senhor, do tipo assim, aqueles ditos em que Jesus fala da vinda dele. Eis que o Filho do Homem virá sobre as nuvens e todo olho verá, vocês não me verão outra vez até que Jesus diz a Jerusalém, você não vai me ver outra vez até que venha dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Esses ditos dominicais em que o mundo ia reconhecer que ele é Senhor, aconteceram da seguinte maneira: Jesus nunca tinha dito isso. Jesus nunca tinha dito isso. Mas então como é que surgiu essa ideia de que Jesus se via como Senhor? Isso foi um profeta. Eram os profetas nas comunidades cristãs. Eles se levantavam e começavam a profetizar. E diziam, assim diz o Senhor, eis que venho com as nuvens. Então, como a igreja acreditava que o Jesus ressurreto era o mesmo Jesus da história, na hora que escreveu os evangelhos, empurrou esses ditos do Jesus glorificado pela boca do profeta na boca do Jesus histórico. Extraordinário, né? Eu preciso mais fé para acreditar nisso do que para acreditar no relato simples do evangelho, né? Mas prevaleceu. Essas ideias prevaleceram. E então vários métodos de interpretação da Bíblia surgiram, especialmente dentro da Alemanha e em outros lugares também. Em parte na Inglaterra, não muito, mas um pedacinho na França, na igreja protestante era pequena, mas a Alemanha foi o grande celeiro disso aí. Tá
certo? O liberalismo alemão, ele pegou forte nisso aí. No final, Bultmann dizia que cerca de 10% dos ditos de Jesus nos evangelhos é que são autênticos. O resto é tudo criação da igreja. Tá certo? Foi assim que isso surgiu. Ele diz que os evangelhos eles são resultado da imaginação criativa da igreja, que olhou com fé para o túmulo vazio e interpretou o Jesus histórico à luz da fé da ressurreição. E o resultado é os evangelhos que você tem aí. E aí então, pergunta-se, o que é então o cristianismo de acordo com o ponto de vista liberal? E eu quero dizer para vocês que não há um acordo entre eles, não é? Mas em geral, eu diria que pelo menos quando o liberalismo atingiu os Estados Unidos, no final do século XIX, início do século XX, já na sua fase madura do liberalismo, eles diziam que o cristianismo tinha basicamente os seguintes pontos. Primeiro, o caráter de Deus é de puro amor, sem padrões morais. Qual é a essência de Deus? Deus é amor. Isso significa que Deus não tem um padrão moral nenhum, porque se ele tiver um padrão moral, ele não vai poder amar quem violenta esse padrão moral. Ele vai ter que odiar e ele vai ter que punir. Então Deus é amoral, ele é pleno amor, é um Deus de amor. Então por isso todos os homens são seus filhos, todos os homens são filhos de Deus. O pecado não separa ninguém de Deus, da perspectiva do liberalismo. E é aqui que eles falam da paternidade universal de Deus e a filiação divina de todos os homens. Deus é pai de todos e todos os homens são filhos de Deus, no sentido de que Deus não vai fazer acepção de pessoa, quer a pessoa tenha vivido em desobediência aos mandamentos de Deus, quer a pessoa tenha vivido de acordo com outros padrões, independente da religião. A paternidade de Deus é uma realidade universal. Segundo ponto do cristianismo liberal era que existe uma centelha divina em cada pessoa. Portanto, o homem no íntimo é bom. Isso discorda do cristianismo histórico que afirmava que o homem é inclinado a todo mal, ele é corrompido na raiz do seu ser. O liberalismo, ao contrário, prega uma visão otimista do homem. O homem é bom, todo homem tem uma centelha divina dentro dele. Gente, isso foi dito no século XVIII, 250 anos atrás, 200 anos atrás. Então, quando você vê movimentos hoje de autoajuda dentro das igrejas evangélicas, e que se baseia exatamente nisso, que existe uma bondade inerente em você, existe uma capacidade, uma autoridade, uma divindade interna dentro de você, é simplesmente você desenvolver isso aí não é nenhuma novidade, isso tem origem no liberalismo protestante, que renega o ensinamento bíblico da depravação total do homem, da corrupção do seu ser, e prega em contraste a bondade de todos. E o homem se torna mau por socialização, ele aprende dos pais. O que torna um homem marginal ou mau é a falta de educação, oportunidade de se educar, uma situação financeira melhor, oportunidade de estudar. É isso que faz com que a pessoa seja má, mas ela é intrinsecamente boa. Se você der todas as condições para que uma pessoa tenha condições financeiras e sociais, então você vai ver que a humanidade vai mudar. É claro, né? Depois de 2 guerras mundiais, o liberalismo, a Segunda Guerra Mundial achatou as pretensões do liberalismo, né? Depois que o mundo, por 2 vezes consecutivas, em um século, entrou em guerra, isso foi um grande golpe para o liberalismo. Eu fico pensando como é que eles explicam os casos que a gente vê acontecer aí, eu estava lendo na revista Veja recentemente, aquela moça, né, no sul do país, que juntamente com o namorado matou os pais com cano de ferro para poder ficar com a herança. Rica, tinha tudo, bem educada, universitária, estudando direito, né? Nos Estados Unidos, os adolescentes vão para a escola e ficam atirando, né? De vários casos aparecem de jovens adolescentes matando os colegas de escola.
Todos eles de famílias de classe média, com boa educação, situação financeira, tudo mais. É claro que o liberalismo era uma utopia, era uma visão inadequada da realidade humana. Quanto a Jesus Cristo, eles diziam que Jesus Cristo é Salvador somente no sentido em que ele é o exemplo perfeito do homem. Jesus é Deus somente no mesmo sentido em que também nós somos deuses. Jesus tinha consciência perfeita e plena de Deus. Ele era um homem normal, como nós. Apenas ele sentia Deus mais do que nós. Ele não nasceu de uma virgem, não realizou milagres e não ressuscitou dos mortos. Isso tudo é resultado da fé da igreja. O Bultmann dizia que do credo apostólico, a única verdade que tinha no credo apostólico é aquela frase: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. O resto era a fé da igreja. Nasceu de uma virgem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, virá para julgar os vivos e os mortos. Tudo isso é a fé da igreja. Histórico e verdadeiro só tem uma coisa: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Era esse o credo liberal. A única coisa ali que realmente eles acreditavam como histórico era isso aí. O cristianismo, portanto, ele só é diferente das demais religiões quantitativamente e não qualitativamente. Ou seja, todas as religiões são boas e levam a Deus. O cristianismo é apenas a melhor das religiões. Mas as outras religiões são tão válidas quanto o cristianismo. A Bíblia não é o registro infalível e inspirado da revelação divina, mas o testamento escrito da religião dos judeus no Antigo Testamento e da religião no Novo Testamento que os cristãos praticavam. A Bíblia não fala de Deus, mas sim do que é que estes autores criam a respeito de Deus. Portanto, você não tem revelação na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você encontra a fé de Israel no Antigo Testamento e a fé da igreja primitiva no Novo Testamento. E agora é um ponto interessantíssimo, né? O sexto postulado aqui do liberalismo é que a doutrina ou declarações proposicionais, como aquelas que nós encontramos nos credos e nas confissões da igreja, do tipo assim: Deus é Senhor absoluto de todas as coisas, então Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é homem. Eles dizem que essas declarações proposicionais, ou seja, que vêm na forma de proposições, elas não são essenciais ou básicas para o cristianismo. Não são. Visto que o que forma, o que molda a religião é a experiência e não a revelação. Aliás, eu quero só aproveitar aqui para dizer uma tese que eu vou apenas mencionar. Não posso provar, provavelmente também porque eu nunca pesquisei com profundidade, mas eu vejo um sentido muito interessante. Dizem que é aqui que o pentecostalismo e o liberalismo se encontram. Que existe uma superposição aqui nessa área. Porque tanto para o liberalismo quanto para o pentecostalismo, o que vai determinar a validade da atitude religiosa é a experiência. É assim que o liberalismo vê. O que importa é a experiência religiosa. O conteúdo dela é irrelevante, já que a verdade não pode ser expressa em termos de proposições ou declarações doutrinárias, porque são sempre interpretações da realidade. Da mesma forma, o pentecostalismo, pelo menos na sua origem, enfatizava a questão da experiência como sendo determinação da verdade. A única coisa permanente no cristianismo e que serve de geração a geração é o ensino moral de Cristo. Então, o que é que eu posso passar para os meus filhos? O que Jesus ensinou sobre moral: ame o seu próximo, ame a Deus, faça o bem, só. Faça a obra social. O liberalismo, então, transformou o cristianismo numa religião que tinha duas frontes de batalha: a moralidade e a ação social. Os missionários, quando isso entrou nas missões estrangeiras, há 2 séculos passados, o que aconteceu foi o seguinte: os missionários antes eram enviados para pregar o evangelho e tentar converter os budistas ao cristianismo. Agora não. Eles iam ensinar os budistas a furar poço, a fazer agricultura, a como melhorar a renda familiar, porque a religião do budista era tão boa.
Bota aí, a dele. Se o budista quisesse ver o diálogo religioso, você vai aprender com o budista a visão que ele tem de Deus, e você vai compartilhar com o budista a visão que você tem de Deus. Mas tentar converter um budista ao cristianismo, você está dizendo que o cristianismo é melhor do que o budismo, qualitativamente. E não é. Então, missões, aí começaram a aparecer aquele tipo de missionário que ia para os países estrangeiros para começar fazenda, furar poço, criação de gado, fazer plantação, ensinar o povo a melhorar de vida, aumentar, resolver os problemas sociais. Surge o evangelho social com grande impacto no Brasil. E na esteira dele veio a teologia da prosperidade, a teologia da libertação, que já é um movimento pós-moderno, já é depois da modernidade. Isso fica para outra conferência. Mas o evangelho social, quando entrou aqui no Brasil, ele é fruto do liberalismo teológico, pelo menos no seu início, que a missão da igreja é social. Porque todos os homens são filhos de Deus. Não tem que pregar o evangelho para a pessoa se converter. Converter de quê? Ela já é filho de Deus. Já é filho de Deus. Então, gente, o liberalismo nasceu, isso em linhas gerais é a gênese do liberalismo, como ele nasceu. E nascido na Europa, breve ele foi para os Estados Unidos. E sem dúvida chegou aqui no Brasil também, porque o ciclo teológico é assim: nasce na Europa, vai para os Estados Unidos, onde fica pior, e desce para o Brasil, na pior versão que existe. Tá certo? Então é assim, é o ciclo da teologia, né? Exatamente é assim. A gente recebe a versão americanizada, né? Americanizada disso aí. Mas foi para os Estados Unidos no final do século XIX e no início do século XX. E foi quando o liberalismo começou a entrar nos seminários e nas igrejas nos Estados Unidos, tanto nos batistas no sul, quanto na igreja presbiteriana, que surgiu o chamado movimento fundamentalista. O fundamentalismo, portanto, como movimento teológico, ele tem origem nos Estados Unidos e é uma reação de líderes de todas as igrejas à entrada desse movimento, dessa teologia liberal nas suas denominações. Nós vamos ver então amanhã o surgimento do fundamentalismo, as suas bases, e eu queria terminar apenas aqui com uma crítica algumas críticas ao liberalismo, porque eu tive a impressão que enquanto estava falando, muita gente estava concordando com o que eu estava dizendo. Eu quero dizer o seguinte, eu não acredito assim não, viu gente? Eu estou apenas descrevendo, né? Estou apenas descrevendo. Deixa eu fazer algumas críticas aqui para terminar. Como movimento, o liberalismo ele já foi declarado como extinto, ou não extinto, mas morto. Porque o liberalismo dependia do racionalismo. E o racionalismo como filosofia já foi desbancada pelo existencialismo. O mundo entrou numa outra hoje, né? Na área chamada era pós-moderna, onde se rejeita muitos dos postulados da modernidade. Por exemplo, a era pós-moderna nega a existência da verdade, nega que é possível você, através do uso de métodos e do raciocínio, você encontrar a razão de todas as coisas. Prega a pluralidade da verdade. Diz que não interessa o que é que os autores do passado tentaram nos dizer ou ensinar. O que interessa é o que é que o texto me fala hoje no presente. Portanto, se aconteceu ou deixou de acontecer, é absolutamente irrelevante. Então surgiu um outro dragão que engoliu o dragão do liberalismo, que é a pós-modernidade e a chamada nova hermenêutica e as novas teologias que estão surgindo por aí. Então são gigantes se matando e nós estamos olhando e dizendo que Deus, no tempo dele, faz julgamento sobre todas as coisas. O liberalismo matou as igrejas na Europa, esvaziou. Vocês sabem disso, tem igrejas na Europa hoje que viraram museu, viraram danceteria, shopping center, tudo. Esvaziaram, porque os pastores iam pregar o quê? O que é que tinham para pregar? O liberalismo não conseguiu ser coerente, conseguiu destruir o cristianismo, mas não colocou nada no lugar. Tirou a Bíblia da igreja, tirou a pregação da igreja, intelectualizou a igreja, não oferece um evangelho que reconcilia, que perdoa, que traz o homem de fato à comunhão com Deus. O liberalismo foi uma grande ilusão nesse ponto aqui, porque ele pensou que era possível você analisar a Bíblia sem pressupostos. Eles disseram assim, o problema todo começou aqui, quando eles disseram assim, vamos ler a Bíblia como se ela fosse qualquer livro. Ela não é a palavra de Deus, ela não é inspirada.
Ela é o testemunho falível de homens à experiência religiosa. Então o erro começou aí. Só que eles tiraram o pressuposto da fé e colocaram o pressuposto do racionalismo. Trocaram um pressuposto pelo outro. E no fim, o Cristo que os liberais encontraram na Bíblia foi o Cristo liberal. Porque eles eram liberais nos pressupostos. É como se alguém olha no fundo de um poço e o que vê ali refletido no fundo do poço é a sua própria imagem. O Jesus que surgiu da pesquisa liberal é o Jesus liberal. O Jesus social, o Jesus moral, mas não o Salvador que veio a esse mundo, Filho de Deus, para nos salvar dos nossos pecados. A história já julgou o liberalismo. Agora os livros dos liberais continuam sendo publicados. A influência continua nas faculdades e o pessoal acha o máximo hoje, né? Lê Bultmann, não sei o quê. Isso na Europa já, não é? O pessoal hoje fica feliz da vida. Mas espero que seja publicado o livro do Gerhard Meyer, um alemão, que já em 76 escreveu um livretinho dizendo o fim do método histórico crítico. Porque ele se gastou e não trouxe nenhum resultado. Que Deus nos dê sua graça para que nós possamos compreender estas coisas, ver estes perigos, estar alertas. Eu acho que nós todos temos que estudar. Nós temos que aprender muito com as coisas que o mundo descobre. Porque a graça comum de Deus faz com que a verdade seja revelada até por quem não é crente. Nós temos que nos interagir e conhecer todas estas coisas. Mas nós não precisamos abrir mão daquilo que nós cremos para poder interagir com todas estas realidades. Foi aqui que o liberalismo falhou. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ver o fundamentalismo como um movimento oposto e ver também o que é de positivo e negativo. Muito obrigado.